Oi, tudo bem? Dando continuidade eu continuo lendo as obras de Freud, né? Lembra que eu falei, estava conversando sobre isso? E eu encontrei algo muito interessante aqui nessas obras, né? O próprio Freud falando do início da psicanálise, né? E ele faz uma afirmação aqui que eu queria repartir e me ater em algumas coisas da psicanálise que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a psicanálise é o nome de um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis para qualquer outro modo. Um método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos e uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas daquilo que foi estudado, né? E que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Então Freud, quando ele fala de psicanálise para ele, né, ela seria uma nova disciplina científica, né? E ele trabalha de uma forma muito interessante. O que mais Freud fazia quando ele começou a tratar as pessoas, ele usava um método que eu ainda uso, e não só eu, mas muitos psicanalistas, e hoje até psicólogos, psiquiatras e aqueles que cuidam de pessoas, vêm utilizando, né? Que Freud chamou de associação livre, né? Ele, ele faz um relato muito interessante aqui que eu queria me ater nisso, né? Sobre o que é essa associação livre, né? Ele fala assim: a regra técnica fundamental desse procedimento de associação livre foi desde então mantida no trabalho psicanalítico. O tratamento, segundo Freud, é iniciado pedindo-se ao paciente que se coloque na posição de um auto-observador atento e desapaixonado, simplesmente comunicando o tempo inteiro a superfície de sua consciência. Por um lado, tornando um dever a mais completa honestidade, né? Enquanto que, por outro lado, não retendo da comunicação nenhuma ideia, mesmo que sinta ser ela muito desagradável, né? Que julgue essa ideia absurda, sem importância ou demais irrelevante para o que está sendo buscado. Descobre-se uniformemente que justamente as ideias que provocam as reações, por último mencionadas, são as que têm maior valor específico para a descoberta do material esquecido. Ou seja, tudo aquilo que aqui, né, Freud está colocando uma coisa muito interessante que na psicanálise a gente leva muito em conta, né? Às vezes, quando você chega para fazer análise, né? Você que quer fazer um tratamento, você chega já com uma ideia montada. E aí você acha que na lógica que você está falando para o analista é que vai chegar a alguns objetivos ou algum conteúdo ou aquele material que está esquecido. Mas na realidade, Freud aqui, pelo que a gente leu, e a teoria de associação livre é que quando eu falo aquilo que eu acho que é irrelevante, né? Quando eu julgo absurdo, aquelas coisas, que ele chama de lapso, né? Quando a gente acha que está falando uma coisa e está falando outra, as coisas mais simples, as nuances, né? As coisas bem, os detalhes, as palavras que saem que a gente não tem nem ideia. É aí, segundo Freud, que a descoberta daquilo que está esquecido fica mais fácil. Então, quando você for fazer análise, pense nisso. Você, quando começar a falar a sua história, não fique pensando muito, vai contando. E com certeza o analista, que é uma função dele, ele vai estar prestando atenção exatamente nessas nuances, nesses pequenos detalhes, né, que aparecem na sua fala. Então, a associação
livre que Freud coloca é exatamente isso, é você falar de forma simples toda a sua história e no meio da sua história, naquelas falas bem mais leves, mais tranquilas e despretensiosas é onde estão os grandes segredos esquecidos, e isso aí pode fazer muita diferença na sua terapia. Tá bom? Só um pouquinho falando sobre associação livre, claro, existem muitas outras coisas, mas eu queria que você entendesse um pouquinho como que funciona a terapia e o começo, né? Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.